Olá, vamos ver nesse vídeo como fazer para trabalhar com o módulo de Carnê-Leão do Serviçando. O Carnê-Leão é uma importante obrigação destinada principalmente aos profissionais liberais, que são pessoas físicas que prestam serviço de uma forma não assalariada para outras pessoas físicas. Tá? Então, se você se enquadra nesta situação, é importante que observe que mensalmente tem que se fazer a geração do Carnê-Leão. Então, quando você se loga na ferramenta, aqui em cima nós temos o perfil e temos o cadastro de pessoa. Então, no cadastro de pessoa, você vai ter que deixar ele completinho, com seu nome, com o seu CPF, que estamos falando aqui nesse exemplo de pessoas físicas, deixar o mais completo possível com o seu e-mail, seu telefone, seus dados de endereço. Aqui embaixo você pode colocar, por exemplo, o tratamento, se for um doutor, quer que apareça essa informação no recibo. Se você tem um conselho profissional que também quer que apareça no recibo, quando for fazer a impressão do recibo para o seu cliente. Então, por exemplo, aqui, ó, Conselho Regional de Odontologia. Né? E aqui você pode fazer o upload do logo para aparecer também na impressão do recibo, certo? É importante que esteja marcado aqui a opção Carnê-Leão. E aí, se você fizer isso e não ainda tiver adquirido a ferramenta, ele vai remeter para compra, porque essa funcionalidade ela é específica para os usuários premium da ferramenta Serviçando. Bom, com isso, a gente pode fazer um lançamento, por exemplo, aqui no recebimento. Então, vamos lá. Eu posso vir aqui, vou dar um nome para esse recebimento, uma consulta, por exemplo. Vou vir aqui, vou adicionar, por exemplo, o cliente. Poderia já pegar um cliente desses, adicionar já previamente cadastrados, né? Mas vou adicionar aqui, por exemplo, o cliente José. Vou colocar um valor. E nem vou colocar data e não vou nem alterar a situação. Por quê? Porque quando eu só vai gerar o recibo, o próprio sistema já identifica que seria pago no dia de hoje, né? E já vai alterar a situação para liquidado. Mas é importante que venha aqui e coloque a conta, tá? Porque se não tiver a conta preenchida aqui, ele não vai para o arquivo do Carnê-Leão. E essa conta é fundamental que você tenha a orientação do seu contador, mas de um modo geral, a mais utilizada é essa 2000 aqui, rendimento pessoa física não assalariado. Então vou dar salvar, gerar recibo. Olha só, ele reclamou que não tem o CPF, eu tenho que colocar um CPF válido, porque senão, por exemplo, ele vai ficar aqui com o CPF errado, ele vai reclamar, certo? Então eu vou vir aqui, vou colocar o CPF correto, veja que deixou de ficar vermelho, vou dar um OK, ele salva, vou salvar, gerar o recibo de novo, e aí está aqui o recibo que eu posso fazer a impressão, certo? Se eu der a impressão aqui, vai ficar bonitinho no papel para você entregar para o seu cliente. Se você trabalha com saúde, por exemplo, ele vai usar esse recibo para a declaração de imposto de renda dele. Então, é fundamental que você tenha esse controle para a questão do Carnê-Leão, certo? Então, vamos voltar aqui, né? Então, feita o lançamento do recebimento, vamos fazer um lançamento de uma despesa. Ou melhor, vamos mostrar uma já pronta aqui para ganhar tempo. Então, é a mesma coisa, muito parecido, você tem que ter o fornecedor. No caso de fornecedor, em muitos casos, pode ser um CNPJ em vez de um CPF, mas também tem que ter, porque senão pode dar problema lá no Carnê-Leão. E aqui nas despesas, é fundamental que você coloque a despesa de acordo com a orientação do seu cliente, do seu contador, certo? Então, aqui dentro do plano de contas, tem uma série de contas que você pode colocar de acordo com a sua despesa que você está lançando. Então, por exemplo, aqui, ó, telefone, no caso da NET aqui que a gente lançou. Ó. Então, e lá dentro do plano de contas do governo vai cair dentro da conta correta para que você não tenha problemas com o fisco, certo? Então, feito isso, né? O que tem de legal aqui na ferramenta? Você pode fazer o convite para o seu contador. Então, você vem aqui no cadastro de perfil, é onde que você tem o seu usuário e senha cadastrado, você pode vir aqui e fazer o convite para o seu contador. Então, você manda esse convite, ele vai receber um e-mail, quando ele clicar no link lá, ele vai poder
se logar na ferramenta e acessar os seus dados, tá? Como a gente já fez isso previamente para ganhar tempo aqui, vamos fazer o quê? Vamos deslogar, né, e vamos logar aqui como contador, que a gente já tinha criado aqui uma senha para o contador. Então vamos lá. Caso você mesmo seja seu próprio contador, no caso aí da declaração do imposto de renda, você pode fazer um convite para você mesmo. Então quando ele se loga como contador, olha só, ele tem aqui a opção do Carnê-Leão, ele dá o período, que normalmente vai ser um mês inteiro, né? Ele vai filtrar, vai aparecer aqui o nome dos clientes que já fizeram esse convite para ele, né? E aqui ele pode fazer o download do arquivo. Então ele caiu aqui no download, eu posso arrastar isso aqui, vou arrastar aqui para a minha área de trabalho, para ficar mais fácil achar, né? E vou entrar no programa do Carnê-Leão, certo? De dentro do programa do Carnê-Leão, eu quando entro aqui no programa, já tenho que estar previamente cadastrados os meus dados aqui de identificação, né? Então eu já tinha feito aqui o exemplo com o João Silva, com o CPF, tudo certinho, né? Aqui tem o exemplo, então, para importar a escrituração. Então, quando você importa a escrituração, você vem aqui, localiza o arquivo. Então, nesse exemplo aqui, eu só venho na minha área de trabalho, no desktop, né? Então, está aqui o meu arquivo, ó. Certo? Então, no momento que eu faço, dou um OK, dou importar. Nesse momento, ó, confirma, certo? Então, já está aparecendo aqui no meu livro caixa os dados que eu tinha lançado lá no meu Serviçando. E aí depois aqui o seu contador só vai completar, fazer um fechamento, verificar se está tudo certo, eventualmente pode ter alguma conta cadastrada errada. É fundamental essa conferência feita pelo seu contador, né? Porque estamos falando aqui de dados que vão ir para a Receita Federal, certo? Então, feito isso, ele vai verificar se você tem um imposto a pagar, por exemplo, vai lhe avisar, né, que tem que fazer o recolhimento de uma guia. Enfim, gente, era isso. Fiquem à vontade para nos mandar sugestões aí sobre a nossa solução. Um abraço.